Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2024. Essa é a nossa aula 15, pessoal. E sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e vamos lá para o nosso assunto da aula de hoje. Pois bem, pessoal, essa aula eu escolhi falar sobre o endereço MAC, M-A-C, que vem de Media Access Control. Esse é um endereço que é muito importante que a gente entenda para as provas de concurso, porque muita gente confunde endereçamento, quando falamos em redes de computadores, entre o endereço IP, que é o endereço lógico, e o endereço MAC, que é o endereço físico. Portanto, agora, o que nós vamos comentar não é o endereço de IP, e sim o endereço MAC, o Media Access Control, que é justamente o endereço voltado para dispositivos físicos de hardware, principalmente de componentes que se conectam nas redes de computador, certo? Então vamos começar assim. Primeira coisa, o endereço MAC, ou ainda chamado de MAC Address, ele é um identificador único, ele identifica de forma única, certo? Mas quem é que atribui esse endereço MAC para que ele identifique de forma única um determinado dispositivo de rede? É o próprio fabricante. Então a gente pode dizer que o endereço MAC é o identificador único atribuído pelo fabricante daquele dispositivo de rede para aquele dispositivo de rede. Por exemplo, aqui vocês estão olhando na imagem uma placa de rede, certo? Eu acabei de comprar essa placa de rede. E o que o fabricante, quando fabricou essa placa de rede, atribuiu para essa placa de rede? Atribuiu um endereço único, um identificador único para essa placa de rede que ele fabricou. E esse endereço que o fabricante atribuiu para essa placa de rede é que a gente chama de endereço MAC, certo? Então nós podemos dizer que ele é um endereço físico associado à interface de comunicação. Interface de comunicação pode ser, por exemplo, uma placa de rede como essa que eu estou mostrando aí, certo? Outro ponto, ele funciona como o número de identificação do dispositivo de hardware. Então, num determinado padrão de comunicação, nós podemos usar este endereço MAC para permitir a transmissão de dados entre dispositivos, reconhecendo então esse endereço MAC. E como é que é a formação dele? Deixa eu até sair da tela, porque agora vem uma parte muito importante, que é entender como ele é formado. Percebe que aqui eu estou mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. É o que a gente já pode dizer do endereço MAC, que ele é formado por um total de 6 bytes. Como cada byte equivale a 8 bits, então nós podemos dizer também que ele é formado por 48 bits. Certo? Repetindo, podemos dizer em prova que ele é formado por 4 bytes, que é o mais comum de se dizer, mas também pode aparecer o indicativo em prova dizendo que ele é formado por 48 bits. E é a mesma coisa, porque cada byte equivale a 8 bits. Então, se ele tem 6 bytes, 6 multiplicado por 8 dá os 48 bits que eu acabei de citar, que constam no chamado endereço MAC, tá? Outro ponto importante é a sua representação, que é uma representação hexadecimal. Quer dizer, como é que a gente representa um endereço MAC para que ele possa ser entendido pelo ser humano? Em vez de representar ele em bits, como é a formação, vamos dizer assim, básica dele, nós representamos visualmente ele com números hexadecimais. E aí a gente pode dizer que para a visualização e para a configuração, o endereço MAC é representado por números hexadecimais. Lembrando que a base hexadecimal aceita dígitos de 0 a 9 e também letras de A a F. Por isso que os chamados números hexadecimais podem constar com letras também, letras de A a F. São dígitos de 0 a 9 e letras de A a F. Então agora eu vou mostrar um exemplo aqui de um endereço MAC de uma placa de rede. Observa 00, 2.26, 2.9e, 2.b7, 2.42, 2.c3.
percebe que aparecem letras, isso porque a sua representação é hexadecimal. E aí essa representação tem que ser em 6 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. Então, o mais comum é que a representação do endereço MAC seja feita, repetindo, com 6 partes de números hexadecimais separados por 2 pontos. Ou também pode aparecer uma outra representação com 6 partes de números hexadecimais separados por traço. E das duas maneiras está correto, ok, pessoal? A gente aceita tanto a separação com 2 pontos para o endereço MAC, como também a separação com traço, mas lembrando que tem que ser 6 partes de números hexadecimais. Agora, pessoal, que a gente viu isso, nós podemos então resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo essa primeira questão que diz assim: ao identificador único atribuído por um fabricante a um dispositivo de rede, dá-se o nome de endereço, letra A, MAC, Media Access Control, letra B, IP, Internet Protocol, letra C, NAT, Network Address Translation, letra D, MCA, Media Code Assignment, e a letra E, o NUI, o Network Unique Identifier. E aí, pessoal, qual dessas respostas é correto? Quando ele diz identificador único, atribuído por um fabricante ao dispositivo de rede, como por exemplo uma placa de rede, dá-se o nome de MAC. O MAC Address, ou endereço MAC, é o endereço que identifica de forma única aquele dispositivo de rede, por exemplo, aquela placa de rede, e isso é atribuído pelo fabricante, por isso nossa resposta é a letra A de América para essa questão. E vamos resolver mais questões, acompanha comigo essa. Foi pedido a um analista de suporte que verificasse o MAC address de um computador com Windows para configurá-lo em um roteador. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta um exemplo desse endereço. Letra A, 127.0.0.1, letra B, hashtag macaddress.com, letra C, 16-DE-2B, E0-D6 e -37. Letra D, ipconfig MAC address e a letra E, 255.255.0.0. Bem, pessoal, vocês lembram a dica que eu dei para o endereço MAC? Tem que ser 6 partes de números hexadecimais separados ou por 2 pontos ou por traço, certo? Lembrando que os números hexadecimais podem constar letras de A a F. Então, onde é que a gente tem aqui 6 partes de números hexadecimais separados ou por 2 pontos ou por traço? Na letra C de Canadá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, todas elas têm números hexadecimais, porque sim, entram letras nesses números hexadecimais, e por isso nossa resposta é a letra C de Canadá para essa questão. E vamos continuar aqui, pessoal, acompanha. Os dispositivos da camada 2 enlace, tais como switches, aprendem juntos aos dispositivos conectados o endereço físico, conhecido por MAC address. O endereço físico MAC address é composto em redes Ethernet por letra A, 6 bytes, letra B, 48 bytes, letra C, 32 bytes, letra D, 32 bits e a letra E, 64 bits. Lembra o que eu disse para vocês, pessoal? Quando a gente fala sobre o endereço MAC, ele tem 6 bytes ou 48 bits. Então, 6 bytes, letra A de América é o gabarito e a resposta. Não é a letra B, porque a letra B botou 48 bytes. Não, são 6 bytes ou 48 bits. Por isso, a única resposta plausível aqui, de fato, a de América para essa questão. E vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Vem comigo. Um endereço MAC, ou MAC address, possui letra A, 24 bits, letra B, 16 bits, letra C, 32 bits, letra D, 48 bits e a letra E, 64 bits. Como a gente acabou de estudar, né, ele pode ser 6 bytes ou 48 bits. Por isso a nossa resposta aqui é a letra D de Dinamarca para essa questão, 48 bits é a formação do MAC address. E vamos lá para mais uma questão. Para conectar um novo dispositivo a uma rede corporativa, é necessário informar o número de identificação do hardware. Esse número é informado por meio do letra A, MAC address, letra B, IP, letra C, SMTP, letra D, JSP e a letra E, CGI. Como vimos, né, o número de identificação do hardware é chamado de MAC address, da letra A de América e o gabarito e a resposta da questão.
Valeu, pessoal, mais um assunto bem importante, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!